Paz do Senhor, meus irmãos, novamente aqui com o direcionamento de Deus para a tua vida. Fique até o final. Deus, ele quer falar contigo através da sua palavra. A própria palavra, ela diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Vai até entre as juntas e medula, entre a divisão da alma e do espírito. Então, fique até o final. Deus, ele vai te dar um direcionamento no dia de hoje através da sua palavra. Muitas vezes você está se interrogando, perguntando, Deus, o que é isso? Senhor, que situação é essa? Não está entendendo a ação, o que está acontecendo, mas Deus, ele tem um direcionamento para a tua vida. Fique de ouvidos atentos, que a palavra de Deus vai falar contigo. Quero ler aqui em Ageu 2, bem conhecido, irmãs, muito conhecido, até as crianças conhecem, 2 e 9. A glória, vamos começar do 8. Minha prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Essa passagem aqui, irmãos, ela fala sobre quando o povo de Israel saiu ali da Babilônia, estavam cativos, passaram 70 anos cativos e tinham a promessa de Deus para sair do cativeiro. E Deus cumpriu a promessa dele na vida do povo, trouxe o povo novamente para a sua terra e prometeu abençoar o povo novamente ali na sua terra e deu uma direção ao povo, né? Para construir o templo, e o que aconteceu? Os samaritanos se oporam, houve oposição e o povo parou de fazer a obra. Deus deu um direcionamento, Deus disse, olha, eu quero que vocês ajam assim. Eu vou levar vocês de volta, eu vou dar vitória, mas você vai ter que fazer isso assim, assim, assim. Trabalhe para mim, faça a minha obra, faça a minha casa. E o que aconteceu, irmãs? Houve os samaritanos se levantaram e começaram a se opor ao povo, porque quando é assim, irmã, quando Deus dá um direcionamento, quando é uma coisa que vem da parte de Deus, há um certo tipo de resistência da força das trevas. Mas a gente não pode parar. Como Neemias, se você for ver o livro de Neemias, é bem diferente de Esdras. E o povo parou, cessou a obra. E os samaritanos conseguiram ter êxito de paralisar a obra que Deus ele tinha começado a fazer na vida do povo. E muitas vezes eu estou falando para pessoas que Deus ele começou uma grande obra através das tuas mãos. E por conta de oposição de alguém, você tem parado a obra que Deus ele colocou na tua mão. Mas Deus ele vem, através da sua palavra, com um direcionamento dizendo, prossiga. Continue fazendo aquilo que ele colocou na tua mão para fazer, porque ele vai concluir a obra. E antes de citar esse versículo aqui, o Senhor, o que aconteceu? O povo paralisou a obra, passou um bom tempo parado, e Deus começou a cobrar do povo, porque a obra não estava sendo feita que Deus tinha chamado o povo para fazer. O que aconteceu? O povo não estava entendendo a cobrança de Deus. E Deus usou Ageu, o profeta Ageu, e mandou lá e falar para o povo. Aí foi que Ageu falou. Começou a falar, mostrar ao povo. E disse assim, Ageu 1 e 4. É para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas? Porque o povo fez o quê, irmãs? Começou a parar a obra, parou a obra que Deus tinha colocado na mão dele, parou de fazer a obra e começou a trabalhar nas suas próprias vidas. Começou a buscar os seus prazeres, se dedicar às suas próprias vidas, viver para si mesmo, para a sua satisfação, para a autossatisfação, para o hedonismo, os prazeres. E Deus começou a cobrar do povo, mas o povo não estava entendendo, porque muitas vezes é assim, Deus começa a cobrar, a gente não entende. Mas Deus tem um direcionamento para a minha vida e para a tua vida no dia de hoje. A resposta de Deus para a minha vida e para a tua vida, para muitas indagações que muitas vezes a gente não está entendendo. Deus ele vai clarear a tua mente e você vai entender. E o que foi que aconteceu? Deus ele começou a cobrar do povo. Ele disse assim, eu acho bem interessante aqui, quando Ageu ele disse ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração, o vosso caminho. E começa a observar o que está acontecendo. Observa os teus caminhos. Observa o que está acontecendo. Quem sabe o povo está se interrogando. Senhor, porque eu tenho plantado, porque eu tenho trabalhado. Eu ganho bem, Senhor, o dinheiro não dá para nada. Meu Deus, eu faço tanta coisa, não prospera, não vai para frente. Mas Deus ele tem um direcionamento dizendo hoje, é por conta da obra dele. É a casa dele que está deserta. O que ele colocou para tu fazer, a obra dele que ele colocou para fazer. Ele está cobrando, eu não estou entendendo. Sinto o direcionamento de Deus, irmãs. No dia de hoje, Deus está aqui. Ele está falando com alguém. Começando por mim. E eles apliquem o vosso coração aos vossos caminhos. Comece a observar. Comece a lembrar. Como estão os teus caminhos? Suba ao monte. Está dizendo, volte novamente. Comece a fazer a minha obra. Comece a levantar a minha casa. Depois você pensa em si. Quando foi Elias. A Bíblia diz que Elias chegou na casa de uma viúva. E a viúva ia fazer pão para ela e para o filho ia morrer. Comer e morrer. Mas Elias disse o quê? Faça primeiro para mim.
E assim diz o Senhor, a farinha da panela não vai se acamar, o azeite. E, irmãos, quando a gente faz primeiro para Deus, colocar a obra de Deus como prioridade, Deus ele age, ele se responsabiliza em agir por mim, por você. Mas muitas vezes eu estou, por conta de oposição, aquilo foi porque o povo quis parar, eles tiveram medo. Porque Deus deu uma direção, irmão. Se Deus ele te deu uma direção, pode se levantar o que se levantar, ele vai estar contigo. Veja, Neemias, ele sofreu a mesma coisa que no tempo de Esdras, sofreu. Mas um detalhe, Neemias, ele usou as estratégias de Deus, as armas, ficou firme. E os inimigos não conseguiram, irmãs. Não conseguiram paralisar a obra, porque quando Deus está na frente, quando você está posicionado no que Deus mandou você fazer, pode se levantar Tobias, Sanbalat, quem for, não vai conseguir paralisar a obra. Agora, quando você tem medo, fica prostrado, tem medo, começa a ouvir as ameaças e para a obra, aí, irmãs, aí vem cobrança de Deus para a tua vida, você não está entendendo. E quantas pessoas, né, tem parado a obra de Deus? A casa de Deus, a gente chegou em ciclo de oração, porque eu não estou falando somente de obra que Deus colocou na tua mão com uma direção ou alguma coisa, mas aí a casa de Deus, irmãs. Quantas vezes eu tenho me focado nas minhas coisas, na minha vidinha, e tenho esquecido a casa do meu Deus. E aqui o Senhor ele falou, através de Egeu, dizendo assim, ó, fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz. Então ouviu Zorobabel. Aí Zorobabel ele se posicionou. Ele tomou uma atitude de fazer o que Deus ele estava ordenando. Então no dia de hoje Deus ele te convida para tomar uma atitude de voltar a fazer o que Deus ele te chamou para fazer. Voltar a fazer o que Deus ele colocou na tua mão para fazer. Ainda há tempo, né? Ainda há tempo de fazer aquilo que Deus ele colocou na tua mão. Volte novamente. Observa os teus caminhos, como estão os teus caminhos, como estão as tuas obras, de que maneira você tem feito aquilo que Deus ele colocou para você fazer. E muitas vezes a cobrança não prospera, não vai para frente, nada, não vê nada, não é fulano, mas Senhor, mas por que fulano prospera? Mas por que esse cano prospera? Porque eu trabalho tanto e não vejo nada. Simplesmente isso, irmãos. Muitas vezes o problema está aqui. É a casa de Deus que está deserta. E ele fala aqui ao povo, olha, semeais muito e colheis pouco. Semeais, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num sactel furado. Por quê? Porque a obra dele está inacabada, aquilo que ele colocou na tua mão para fazer. Quantas pessoas buscando realização pessoal. Quantas pessoas buscando, assim, tão intertidas com distrações. E o que Deus ele colocou na tua mão para fazer não está sendo feito e Deus ele começa a cobrar. O que você faz não dá certo. A Bíblia diz que... Tem bem interessante aqui. Depois aqui que Ageu ele falou aqui, né? Que a glória da última casa, porque ele como começaram a construir a casa, né? Eles acharam insignificante diante da casa que foi feita por Salomão. Mas Deus disse, tão insignificante essa casa, mas a glória dessa última casa vai ser maior do que a primeira. Né? Isso estava um pouco relacionado com Cristo, mas a gente não vai entrar nesse assunto não. Aqui onde diz assim, ó, o 2 e o 16 e o 15 que diz assim, olha, agora, pois, aplicai o vosso coração isso, desde esse dia em diante, antes de pôres pedra sobre pedra no templo do Senhor. Depois daquele tempo, veio alguém a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vindo ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com ferrugem, Deus disse tudo que ele tinha mandado sobre o povo, mas ele disse assim, ó, faz uma pergunta. Há ainda semente no celeiro? O que é que Deus está querendo te dizer? Que quando tu começar a fazer a obra dele, quando tu começar a fazer aquilo que ele colocou na tua mão para fazer com ênfase, com prioridade, aí ele faz uma pergunta. Há ainda semente no celeiro? Restou alguma coisa ainda? Do que o gafanhoto comeu? Do que o gafanhoto devorou, restou alguma coisa? Ele faz uma pergunta. Ele disse assim, ó, nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado seus frutos. Mas, desde esse dia que você começar a se focar, a fazer a obra de Deus, vos abençoarei. E Deus ele faz outras promessas, irmãos, para o povo. Para Zorobabel ali, ele diz que vai fazer Zorobabel como um anel de selar. Ele disse, olha Zorobabel, quando tu começar a fazer a minha obra, quando tu voltar a construir o templo, aquilo que eu coloquei na tua mão para fazer, eu vou tomar pela tua mão, Zorobabel, e tu vai ser boca minha na terra. Disse assim, fala Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo, farei tremer os céus e a terra e derribarei os tronos dos reis. É o 2 e o 20. Aí pulando para o
O 23. O 22, que é assim, derribarei o trono dos reis, destruirei a força dos reinos. Está dizendo que pessoas que estão no poder, que se acham fortes, né? Aquelas pessoas que têm dominado, está dizendo, eu vou tirar eles do poder. E naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomarei a Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, e te farei como um anelo de selar. O que tu falar, Deus vai confirmar. O que Deus colocar na tua boca para falar, vai ser confirmado por ele. Ele vai te usar como boca dele nessa terra. Mas quando você começar a voltar novamente a acabar a obra que está inacabada, que Deus ele colocou nas tuas mãos. Quantas pessoas, né, buscando realização pessoal, como já foi dito, crescer na vida, mas a gente só tem que entender uma coisa, irmãs. A prosperidade material, espiritual, de todas as áreas, só vem com Deus. É Deus que coloca na mão da gente. Lá no livro de Deuteronômio 28, diz assim, que se tão somente a gente obedecer, as bênçãos, elas vão correr atrás de nós. Há muitas pessoas correndo atrás de bênçãos, irmãs. De ser abençoada, de conquistas materiais. Mas a Bíblia, ela está dizendo que quando a gente está na vontade de Deus, fazendo aquilo que Ele colocou, por simples que seja, na nossa mão para fazer, as bênçãos, ela corre atrás de nós. Nos seguem, você não precisa correr, mas a bênção de Deus vai estar sobre a tua vida. Os teus celeiros se encherão. O gafanhoto não vai ter mais poder de comer aquilo, destruir aquilo que Deus ele colocou na tua mão. Deus vai abençoar, Ele vai dar graça, Ele vai dar força, vai enviar a palavra, vai dar sabedoria, vai dar o conhecimento, mas quando você se posicionar, tomar uma atitude de voltar a fazer, assim como o Zorobabel. O Zorobabel, ele começou novamente a fazer o templo. E a Bíblia diz que os samaritanos se opuseram novamente, mas não puderam mais. Não puderam mais paralisar a obra. Porque quando a gente faz com persistência aquilo que Deus coloca na nossa mão para fazer, porque muitas vezes Deus manda a gente fazer alguma coisa, a gente pensa que não vai ser muito fácil, né? Ah, vai ser fácil demais, não vai ter... Não, irmãs, quem sabe você que quando Deus está no negócio não há oposição? É aí que há oposição, porque Satanás não quer que seja cumprido. Mas o importante é fazer o que Deus ele colocou na tua mão para fazer, né? Então eu espero que Deus ele tenha falado contigo. Volte a fazer a obra. A casa de Deus muitas vezes está deserta porque eu estou buscando, né, realização pessoal, estou buscando coisas materiais. Mas só virá, irmãs, aquilo que eu busco só virá quando eu decidir fazer aquilo que Deus ele colocou na minha mão para fazer. Aí Deus vai mostrar que é na tua vida. Muitas vezes tem pessoas buscando realização na vida espiritual e mostrar que Deus é comigo. Não, tem que mostrar que não precisa disso. Deus não precisa disso, irmã. Ele se responsabiliza em mostrar que é na tua vida. Quando você se dedica a fazer aquilo que Ele colocou na tua mão para fazer. Então toma uma atitude. Volte a fazer aquilo que Deus ele colocou na tua mão para fazer. Volte a fazer a obra. As igrejas estão desertas. Você olha, a obra não está sendo feita como era para ser feita, porque pessoas não querem. Você procura um líder hoje na igreja para colocar, irmãs, um professor de escola dominical, uma direção. Ninguém quer. Ninguém quer responsabilidade. Quer as bênçãos de Deus, mas não quer trabalhar para o abençoador. Aí Deus ele começa a cobrar. Deus ele começa a... E você não entende. Mas que no dia de hoje Deus possa abrir a tua mente. Que muitas coisas que têm acontecido é porque você não está querendo fazer aquilo que Ele colocou na tua mão para fazer. Muitas vezes por oposição. Quem sabe estou falando para pessoas que pregavam a palavra, mas porque se levantou alguém e falou contra aquilo que você pregava. Irmãs, Jeremias sofreu muito isso. A Bíblia diz que Micaías se levantou contra Jeremias, bateu nele. Ele apanhou de profetas falsos, mas ele não desistiu. Ele tinha firmeza naquilo que Deus ele colocou na mão dele. Quando a gente tem firmeza e certeza do que Deus ele colocou nas suas mãos para fazer. Eu faço esses vídeos aqui, irmãos. Mas muitas vezes a contradição. Alguém chega, né? Não é assim, mas para mim tanto faz. Eu tenho convicção daquilo que eu estou falando. Eu estou falando a palavra e ninguém pode ir contra a palavra. E quem for, irmãos, vai se esbarrar com o dono da palavra. Porque eu não estou falando aqui coisa do meu coração, coisa que eu ouvi. Eu estou falando a palavra, é a palavra. É a palavra de Deus que está falando. E a Bíblia diz que ela é viva. Onde eu não posso ir, ela entra. Muitas vezes um filho rebelde, um marido rebelde, você tenta falar com suas palavras. A palavra de Deus, ela vai lá e entra lá onde você não pode entrar. Então se posicione, volte a fazer aquilo que Deus ele colocou na tua mão para fazer. E veja o que Deus vai fazer na tua vida. Fique na paz de Deus.